Pode assentar, meus amados irmãos. A palavra vai dizer no capítulo 14 de Mateus que João Batista ele foi executado por Herodes. A Bíblia diz que João Batista pregou aproximadamente 6 meses sobre Israel, mais bem especificamente no Rio Jordão. E a palavra do Senhor diz que ele mandava o povo se arrepender de maneira geral. Mas existia um homem em Jerusalém chamado Herodes que cometeu um pecado específico. Ele tomou para si a mulher do seu irmão. E João Batista chegou para ele e disse assim: não é lícito cometer adultério dentro da sua própria casa. E a palavra do Senhor diz então que Herodes tomou aquele homem e colocou ele na cadeia. Só que tinha medo de matar ele e tinha respeito por ele. Mas existia uma pessoa que não tinha: a mulher de Herodes, que havia adulterado. E no dia do aniversário de Herodes, ele deu uma festa. E ele já estava, como diz o nosso ditado no português, para lá de Bagdá, porque ele havia bebido vários dias. E ele dá a essa mulher, enquanto ela dançava para eles, a chance de pedir qualquer coisa. E ela diz para ele: dá-me nesse prato a cabeça de João o Batista, o profeta. E como ele não podia voltar atrás do pedido, ele teve que executar aquele profeta. E aí aquela notícia chega aos ouvidos de Jesus. E Jesus ele mostra que ele é humano, meus irmãos, nesse momento. Porque a Bíblia diz que ele parou tudo o que ele estava fazendo, pegou os seus discípulos e foi para um lugar deserto. Sabe por quê? Porque ali, meus irmãos, agora não possuía mais aquele que clama no deserto. Isaías 40, versículo 3. Não possuía o precursor do ministério que apontava o Cordeiro de Deus. Agora só tinha Jesus. Jesus estava assumindo totalmente o seu ministério, porque aquele homem que começou lá atrás, agora já não estava mais presente. Então Jesus se retira com os seus discípulos para umas férias, um lugar deserto, para repensar, para orar e buscar. Mas a Bíblia diz para mim e para você que não deu muito certo, porque quando o povo viu que ele estava se retirando, o povo se amontoou com multidões e foi atrás dele. Por quê? Porque o povo estava com sede da palavra, com sede dos sinais, com sede da presença de Deus. E se você observar bem aonde Jesus estava, aproximadamente 10 quilômetros ele andou de barco para poder atravessar o lugar onde ele estava, para voltar para a terra dele. E a multidão estava indo a pé, e eles andaram aproximadamente 13 quilômetros a pé para poder chegar até Jesus. E pelo que dá a entender é que esse povo andou tão rápido que chegou junto com ele, praticamente. E se você olhar, a palavra diz que as multidões o seguiram, e Jesus viu grande multidão tendo compaixão deles, dos seus doentes, curando a todos. Agora eu queria que os irmãos pensassem o seguinte: esse milagre da primeira multiplicação dos pães é o único milagre que está nos 4 evangelhos. Marca aí no seu caderno, Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6, Lucas no capítulo 9 e João no capítulo 6. É o único milagre registrado nos 4 evangelhos, nos 3 sinóticos e no evangelho divino de João. É um dos milagres mais importantes pela sua matemática, porque é o maior milagre público de Jesus. Foi aonde teve mais gente vendo o poder de Deus, aproximadamente 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando eu estava estudando sobre esse milagre, meus irmãos, me veio a ideia de ler um autor chamado D.A. Carson, um velhão. E a palavra que ele escreve lá é que deveria aproximadamente 20.000 pessoas terem visto esse milagre e terem sido alimentados por Jesus, porque o lugar onde estavam lá era uma planície muito grande. E a Bíblia diz que Jesus, ele teve compaixão daquele povo, meus irmãos. Teve compaixão daquele povo. Meus amados, a Bíblia, ela vai dizer para mim e para você que Deus tem compaixão de nós, que Deus tem misericórdia de nós, que Deus quer nos abençoar, nos curar, nos tratar. A palavra diz que esse Jesus que curou esse povo, ele vai morrer lá na cruz do Calvário e ressuscitar, mas ele continua o mesmo Jesus. A Bíblia diz que ele ascende ao céu e ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você hoje, com a mesma compaixão de cura, de libertação, com a mesma compaixão de transformação, como foi testemunhado aqui agora pelo nosso irmão. Você pode ver o poder de Deus vivo hoje na vida das pessoas, por mais cético que esse século possa ser.
E eu queria enfatizar isso aos irmãos hoje. O que Jesus, ele tem de compaixão, essa palavra compaixão, meus irmãos, não é aquela compaixão leviana, sabe? Que você vê alguém pedindo um trocado e você vai lá dar 2, 3 reais para ele se sentir aliviado, você também. Não é essa a compaixão não, meu irmão. A compaixão que está escrita aqui em grego é aquela compaixão que dói as entranhas, dói a alma. Sabe quando você vê uma pessoa em um estado deplorável e que você sofre junto com ele? É essa compaixão que está escrita aqui. Quando Jesus vê a minha e a sua miséria, a minha e a sua dificuldade, Ele tem compaixão de mim e de você. E Ele vai curar todos os doentes. A Bíblia diz que aquele que está cansado e oprimido, sobrecarregado, tem que vir a Cristo. Mateus 11, 28. No versículo 29 diz: e eu vos aliviarei. Jesus vai dar alívio, vai dar graça, vai dar força, vai dar sustento. Hoje mais pela manhã eu orava com uma irmã, ela disse: meu irmão, eu preciso de força, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de poder, eu não preciso de graça simplesmente para ficar de pé com a questão financeira, não, eu preciso de graça para dentro de mim. Dentro de mim eu preciso de graça para suportar essa situação. Por mais que Deus envie condição financeira, por mais que Deus envie o escape, eu preciso de suportar essa situação. Porque talvez se Deus não me der essa situação, eu não vou conseguir, esse poder, essa graça interior, eu não vou conseguir suportar essa jornada. Sabe, ela testemunhava isso para mim. Então Deus, Ele tem compaixão de nós e nos cura de muitos modos. Cura nós do Espírito, aqueles que estão cansados do Evangelho. Meu irmão, aqueles que estão cansados do ministério, cansados da igreja, busque renovo no Senhor. E quando eu digo cansado, meu irmão, pode ter 30 dias, 2 anos, 6 anos, como é o meu caso, que eu terei 6 anos de cristão ontem. Pode ter 20 anos, 30 anos, 40 anos de igreja. Mas você precisa buscar renovo no Senhor, reacender a chama em Deus. A cura espiritual, ela é a mais importante para o cristão, porque se o espiritual dele morrer, o resto morre junto. Depois cura para a sua alma. E a alma, meus irmãos, ela tem 3 tipos de cura. Ela tem cura para a sua razão, para o seu pensamento. Talvez devido à situação você não está conseguindo raciocinar direito, pressão demais. Deus tem escape para a sua razão. A segunda coisa é a sua vontade. Talvez a sua vontade está descontrolada. Deus tem cura para a sua vontade. E por último, as suas emoções. É aqui que muitos eles estão destruídos, corações quebrados. A alma, ela é razão, vontade e emoção. É disso que trata a alma. E Deus tem cura para tudo isso. Você lembra do endemoniado? Ele curou o homem socialmente, ele curou o homem espiritualmente, fisicamente, expulsou o demônio dele e recuperou ele emocionalmente. Diz que ele estava sentado em perfeito juízo. A palavra vai dizer então que Jesus tem cura para nós. Só que nós crentes, meus irmãos, nós estamos muitas das vezes muito acostumados com o evangelho que nós recebemos. Sabe por quê? Porque o ser humano, devido ao seu pecado, a sua conformidade, ele fica de uma maneira muitas das vezes receptivo àquela palavra, mas ele não a executa de tanto que já recebeu. De tanto ele receber a palavra do evangelho, ele crê no evangelho, muitas das vezes ele se torna cansado para o evangelho do qual ele crê. Isso já aconteceu comigo. É um dos sintomas de desvio espiritual. A pessoa já recebeu tanto a palavra de Deus no coração, tanto a palavra do Senhor na alma dela, que às vezes ela está cansada. Irmão, isso acontece com muitas pessoas? Acontece. Todos os cristãos passam por esse processo. Agora você não pode ficar nessa situação. Você tem que buscar a cura em Deus. A palavra diz que Ele curou os seus doentes. Não tem interesse, Ele não quer saber qual é a enfermidade sua. Ele vai curar a sua dificuldade. Talvez pela provisão. O que é provisão? Pelo andar do dia a dia. Talvez com um milagre por outras pessoas. E talvez por intervenção direta, como já foi o caso da minha esposa. Já contei o testemunho aqui da questão da vesícula e dos rins que estavam cheios de pedra, e como que de um dia para o outro tudo foi limpo. O médico, que é um cristão de Catalão, ele não entendia o que aconteceu, mas ele sabia, porque ele era cristão. Ele falou: isso aqui é um milagre. Não tinha como uma pedra de 4, 5 centímetros sumir do seu organismo. Não tem como. E ela sumiu. E as outras pedras dos rins sumiram, e da vesícula sumiu. E Deus foi ali engrandecido.
na sua glória, curou de todas as situações. Então o Senhor quer nos curar, e aí Jesus ele lança um teste para esses homens, e é aqui que eu quero focar, no teste. Aquela multidão, meus irmãos, estava ali com Jesus já o dia inteiro, um sol escaldante porque era um deserto, um sol cansativo, e aí os discípulos querendo já assumir com aquele povo, fala, manda esse povo embora. Se você for lá no Evangelho de João, Jesus fala assim, vai dar de comer a esse povo. Aí João escreve, falou assim para testá-los, para colocá-los à prova. Sabe, meus irmãos, a situação que nos sobrevém é para nos colocar à prova. Existe uma teologia moderna dizendo que Deus não coloca ninguém à prova. A Bíblia diz que Deus coloca à prova sim, e que quase todo dia vem uma prova para você fazer, e aquele modo que você reage a essa prova é o modo que Deus te avalia. Deus, Ele te salvou, te guardou, te transformou, mas Ele também prova. Abraão já era crente aproximadamente há 50 anos, no dia em que Javé pediu para ele oferecer o seu filho como holocausto. Mate o seu único filho que eu te dei. Por 3 dias ele foi carregando o filho para matá-lo, e aí quando ele coloca a faca no pescoço do filho, o anjo do Senhor grita para ele e diz o quê? Agora já sei que tu me obedeces. 50 anos demorou para que Deus dissesse a Abraão que ele sabia obedecer. Estamos falando do pai da fé. E nós, meus irmãos, precisamos entender que Deus nos coloca à prova. Ele quer saber do que a sua fé é feita. 1 Pedro diz que a nossa fé não é como ouro, não é como prata, não é como pedras preciosas ou bolos de nota de R$200. Não são. A Bíblia diz que a sua fé, ela é incomparável, porque ela está no sangue de Jesus Cristo, que é incomparável. Então, meu irmão, saiba disso. Já está ficando tarde, diz ele para Jesus, despede esse povo, se livra desse povo. Aí Jesus diz para eles, não precisam eles ir, deem vocês mesmos de comer. Olha o teste. Qual é a sua posição, filho? Qual é a sua posição, meu filho, minha filha? O que tu tem feito? Você vai deixar com que as coisas corram simplesmente de você? Você não tomará uma posição para as coisas que está fazendo? Porque aqui Deus está mostrando os seus atributos, está mostrando a graça, está mostrando a sua misericórdia, a sua justiça, a sua bondade, que Ele é supremo. Ele vai mostrar daqui a pouco, quando Ele multiplica os pães e o peixe. Mas o que é o seu atributo? Cadê a sua fé? Aonde é que está a sua benfeitoria para Deus? Dá de alimentar vocês mesmos. A Bíblia vai dizer lá em Marcos que chegou um rapazinho com um cesto, que era um lanche dele. A Bíblia diz que ele ofereceu 5 pães e 2 peixes. Essa palavra pão aí não é aquele pão grande árabe, meus irmãos, que é bonito e é vistoso. É aquele pãozinho mais rugoso, um pãozinho mais ruim, de uma qualidade inferior. E essa palavra peixes é a palavra peixinhos mesmo, tipo um lambari pequeno. Já pensou? 5 pães ruins, mais ou menos ruim, de uma qualidade inferior, e 2 lambarizinhos para nós lancharmos. A situação que estava aqui, aí a Bíblia diz que tinham 20 mil pessoas sentadas, fora Jesus e 12 homens, e os demais que estavam com ele. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus diz assim, traz aqui para mim, traz aqui para mim, traz para mim. O problema é eu quem resolvo, mas quem tem que trazer é você. O atributo de Deus, de supremacia, é mandar em tudo e todos, tanto no crente quanto no ímpio. A Bíblia diz que Deus também manda no ímpio, e se Deus mandar, o ímpio tem que obedecer, e se Deus ordenar, ele tem que fazer, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Por mais que ele não tema a Deus, ele vai ter que fazer aquilo que Deus ordenou. Agora, a palavra diz que eu e você temos a opção, nós cristãos, a opção de trazer ou não ao Senhor. E é aqui que eu quero que os irmãos entendam. Nós precisamos entregar a Deus a nossa vida, entregar as áreas da nossa vida. Porque eu falei de tomar uma posição, é importante sim, mas às vezes tomar posição requer fazer, requer executar, e levar a Jesus requer entregar. O que é entregar? Senhor, está aqui a minha área espiritual, seja feita a sua vontade. Senhor, está aqui a minha alma, seja feita a sua vontade. Senhor, está aqui
a minha doença física, seja feita a sua vontade. E aí você vai apresentando: Senhor, está aqui a vida dos meus filhos, seja feita a tua vontade. Eu faço a minha oração como Jesus fez naquele monte, naquele dia em que ele ia ser crucificado. Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha, porque a vontade de Deus que é perfeita. Então nós apresentamos, e a nossa chance de vitória é 100%, porque Deus vai fazer a vontade dele, e ninguém pode contra a vontade de Deus. Então, se nós apresentarmos diante do Senhor e colocar diante dele aquilo que nós temos, e ter uma entrega em nossa vida, como é dito sobre o livro de Jó. Por que ele venceu, meu irmão? Por que ele venceu, minha irmã? Não é simplesmente porque ele creu em Deus, mas é porque ele entregou tudo a Deus. Leia lá no capítulo 2, no capítulo 1: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome de Deus, o nome do Senhor. Quer maior entrega do que essa? Quando eu tinha, era de Deus; quando eu não tenho, também continua sendo de Deus. É a entrega desse homem a Deus, a entrega desses discípulos a Deus, desse pão. E aí ele diz: ordenou que a multidão se assentasse na grama. Você sabe do porquê? Porque aquele momento seria um momento de reflexão, um momento de comunhão. Como eu já expliquei para um irmão aqui, a questão da comunhão naquele tempo não era como nós fizemos ontem, sentado numa mesa. É como eles faziam antigamente, era sentado no chão. O pessoal comia numa mesinha pequenininha, sentado no chão. Tem gente que se sentar no chão não dá conta de levantar, mas naquela época era a mania do tempo. Sentava todo mundo no chão, meus irmãos, e comia ali. E era todo mundo perto um do outro, todo mundo comendo na mesma comida com o outro. E ali tinha comunhão, e ali tinha o partir do pão. E é exatamente isso que ele está nos ensinando aqui, que nós precisamos apresentar a Deus e ter comunhão. E ele diz mais, que Jesus deu graça apresentando ao Pai. Depois ele executa o milagre entregando aos seus discípulos. O que os discípulos tinham? 5 pães e 2 peixes. Jesus vai dar o exemplo fazendo o quê? Pegando aquela pouca oferta, apresentando a Deus em oração, porque a palavra dar graça significa orar agradecendo. Orar agradecendo por aquele pouco que tinha. E aí eu começo a ver um Deus que multiplica. Você já pensou, você com um cesto tipo aquele balaio, aquele jacá, cheio de pão, aí você começa a tirar o pão e vai aparecendo outro, tirando o pão, aparecendo outro, e assim vai até acabar as 20 mil pessoas. 20 mil pessoas, meus irmãos, é quase o mesmo tanto de gente que há na nossa cidade. É gente para danar, é uma ipameri. E o Senhor multiplicou isso, e a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos cheios. Agora eu queria fazer uma reflexão mais profunda com os irmãos. Quantos pães ele multiplicou? E quantos peixes? Amém. A irmã Flávia falou de algo interessante aqui. Ela disse sobre unirmos em oração, unirmos na presença dos irmãos para guerrear junto. A palavra dos 2 peixinhos significa estar unidos. O número 2 significa união. Jesus abençoou aquilo ali e os seus discípulos fizeram a obra. Temos de estar unidos um com os outros e em Cristo Jesus. Se você for em Zacarias capítulo 11, versículo 7, ele diz que Deus tem 2 cajados. Um ele chama graça e o outro ele chama união. A união se refere ao número 2. O homem e a mulher estão unidos porque são 2. São como uma peça soldada. E os 5 pães representam o número da graça de Deus, meus irmãos. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Quando fala que Noé achou graça diante dos olhos de Deus, era a 5ª vez que o nome Noé é citado na Bíblia. Se você for no livro de Ruth, vai aparecer um personagem chamado Boaz, e a palavra do Senhor diz, na 5ª vez em que o nome Boaz aparece, que Boaz achou graça em Ruth. E a Bíblia vai dizer, na 5ª vez que aparece o nome de Abraão, e na 5ª vez que aparece o nome de Davi, que eles acharam graça diante do Senhor.
E o que é graça? É o favor imerecido de Deus. Meus irmãos, nós não merecemos ser salvos, não merecemos a família que temos, a casa que moramos. A Bíblia diz que nós somos como indigentes nesse mundo, pessoas que não têm nem aonde cair morto, por mais que dinheiro tenha. A palavra de Deus diz que por conta do nosso pecado perdemos a imagem e semelhança de Deus, mas Deus, na sua eterna bondade, misericórdia e graça, nos traz de novo ao patamar de pessoas salvas, nos traz de novo ao patamar de famílias reconstruídas. Então nós precisamos observar isso. E a palavra do Senhor, ela fala algo interessante. Ela diz assim: todos comeram e ficaram satisfeitos. Meus irmãos, quando eu estou com um pouco mais de tempo, eu vou procurar o significado das palavras no original. E essa palavra satisfeito, você sabe quando o camarada ele come, mas ele come até a barriga dele doer, e ele ficar sentado, respirando frouxo. É isso que está escrito aqui. Eles comeram até ficar cheios para valer de comida, porque aonde Deus coloca a mão, a abundância vem. Mas primeiro nós temos que fazer o quê? Apresentar. E aí eu queria que você se lembrasse daquela passagem que é muito conhecida e muito pregada, daquela mulher que tinha os seus filhos, e o seu marido morre, e fica uma conta para ela pagar, e ela não tinha nada, e ela consulta o profeta Eliseu, e o Eliseu diz: o que você tem? Tenho somente um pouco de azeite. Aí Eliseu diz para ela o quê? Pega tudo dos seus vizinhos a União, leva para a sua casa e despeja o seu azeite. Quando você começar a despejar, Deus vai multiplicar o seu azeite, a graça, o favor imerecido. Então Deus fez a obra, Deus fez a tua presença se acontecer ali. E a palavra do Senhor diz assim, que todos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram, 12 balaios de pão e de peixinho. E aqui tem mais um segredo. O número 12 são as tribos de Israel, 12 são o número dos apóstolos, 12 são as colunas do templo de Apocalipse. 12 homens, 12 tribos, 12 cestos. O 12 tem a ver com o número do governo de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que Deus é quem governa todas as coisas, que Deus é quem governa e direciona tudo, quando nós colocamos na mão dele. Mas quando nós colocamos na mão dele, meus irmãos, a coisa talvez seja como aquele profeta que recebeu uma ordem, e ao invés de ele aceitar a ordem, ele fugiu do Senhor, e Deus faz com que o barco quase que afunde, e ele seja expulso e engolido por um peixe. Aí ele volta, recebe a palavra de Deus pela segunda vez, prega e o povo se converte. Deus usou da graça e da misericórdia. Mas Jonas tinha que se apresentar a Deus, e é o único profeta da Bíblia que recebeu a mesma palavra 2 vezes. Mas olha, Deus estava governando a situação, governou o barco, governou o vento, governou a aboboreira que cresceu, o vento que queimou a cabeça dele, governou os animais, o jejum. O único que não queria ser governado por Deus era o crente Jonas. E nós temos que querer ser governados pelo Senhor, porque Ele dá a direção de tudo. E aí diz assim para mim e para você: os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. 20.000 pessoas, 20.000 pessoas se alimentaram daquele milagre. Sabe o que eu entendo com isso, meu irmão? Que aquilo que Deus te entregou é para você repassar, é para você poder fazer, para você poder repassar. Primeiro, como já foi dito aqui, dentro da sua casa, o seu lar, a sua família é o primeiro lugar de evangelismo. Ontem cedo evangelizava com a passagem de Gálatas capítulo 4 na minha loja. Eu ensinava a eles o que é a lei, o que é o pecado, o que é a condenação e o que é salvação em Jesus. Como Deus carrega todo o nosso fardo, nossas fraquezas, tristezas, pecados e até aqueles que fizeram contra nós. Porque a Bíblia diz que o Ismael, o irmão de Isaac, tentava contra a vida dele, e Deus perdoou aqueles erros feitos, apesar dele não ser um homem temente a Deus. A palavra do Senhor diz que ele foi feito, trago de novo como filho da promessa, Isaac. E Ismael foi crescido pelo Senhor diante da face dele, mesmo que não aceitasse a palavra do Senhor.
Então Deus, Ele quer que você repasse, primeiro com obediência, oração, a busca incessante da palavra de Deus, e com o testemunho da sua vida. O que é o testemunho, meu irmão? O testemunho tem 2 tipos de testemunho que você pode dar. O primeiro testemunho é o testemunho oral, que é o que foi feito aqui, é o que está sendo feito aqui pela pregação. Você vai pregar de Deus, você vai falar da presença de Deus, mas existe um testemunho que é mais potente do que esse. É o testemunho da sua vida, o testemunho passivo que você dá todo dia enquanto você é cristão servindo a Deus. Esse testemunho é o testemunho que vale. O testemunho das obras é muito bom, para que o povo que está de fora veja e dê louvor ao vosso Pai que está no céu. Mas o testemunho interior é o que recomenda a palavra do Senhor para a salvação. Então, se nós nos mantermos na presença de Deus, Ele multiplicará, Ele fará em nossa vida, nos dará graça, nos dará o escape e a salvação por meio de Jesus Cristo. Amém? Eu convido os irmãos a orar e a buscar a presença de Deus nesse momento.